Olá, meus amores, bom dia. Hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, na nossa aula de matemática. Vamos lá aprender um pouco com a tia Dinalda. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos rever tabelas e nós vamos aprender um pouquinho sobre gráficos, tá certo? Revisando tabelas simples de dupla entrada. Quando é que é uma tabela simples? Quando ela apresenta só um tipo de informação. Nós podemos organizar os dados coletados de uma pesquisa em tabelas simples quando apresenta apenas um tipo de informação. Aqui é o instrumento e aqui é a quantidade de votos, tá certo? Então, ela é simples quando ela apresenta somente tipo de informação. Ela é dupla entrada quando ela apresenta dois ou mais tipos de informação. Quando apresentamos dois ou mais tipos de informação, podemos organizar os dados coletados em uma tabela de dupla entrada. Por exemplo, aqui a massa de alguns cães, antes do tratamento e depois do tratamento. Então, ela é de dupla entrada quando ela apresenta mais de dois tipos de informação. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de matemática já vai começar. E hoje nós vamos falar sobre as tabelas. As tabelas estão presentes em nosso dia a dia. Quer ver só? O nosso boletim de notas é uma tabela. Tem também a tabela nutricional, aquela que vem nas embalagens de alimento. E até aquele quadrinho que vem no caderno de vocês, onde anotamos os horários das aulas, é uma tabela. A representação de dados e informações estão dispostos nas tabelas em linhas e em colunas. E esses dados ficam dentro de células, que são esses quadradinhos. Antes de fazer uma tabela, precisamos coletar dados, o que pode ser feito através de uma pesquisa. Aqui a pesquisa foi: qual a sua fruta favorita? E organizamos esses dados em uma lista. Só então passamos os dados da lista em uma tabela. Aqui temos duas informações: a criança e a sua fruta favorita. Observe também que toda tabela tem que ter um título e também a fonte, que é de onde surgiram essas informações. E guardem bem, existem dois tipos de tabelas: as tabelas simples e as tabelas de dupla entrada. As tabelas simples geralmente trazem duas colunas com duas informações, e as tabelas de dupla entrada trazem mais informações em várias colunas. Agora nós vamos ver uma tabela que está lá na página 29 da apostila de vocês. Essa é uma tabela de dupla entrada, pois ela apresenta várias informações. A professora Roberta, do terceiro ano, fez algumas perguntas no final da aula para colher informações para essa tabela. As perguntas foram: o que te fez sorrir hoje e o que foi que te entristeceu? E essas questões foram respondidas por todos os alunos da sala, entre meninos e meninas. E a professora foi anotando os dados em uma lista e depois passou para a tabela de dupla entrada. E de acordo com cada situação, os dados foram inseridos nessa tabela. Então, crianças, agora é com vocês. Peguem a apostila, estudem mais um pouquinho os dados dessa tabela e respondam todas as questões propostas. E a nossa aula de hoje sobre tabela vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E agora nós vamos aprender um pouco sobre gráficos. O que são gráficos? É a forma de contar a quantidade de forma visual. E você pode representar os números e quantidade. O gráfico é uma forma da gente contar a quantidade de forma visual. A gente pode representar números
e quantidades. Para saber o público semanal que frequenta em uma sala de cinema, Murilo anotou a quantidade diária de poltronas vazias durante uma semana, aqui numa tabela, certo? Ó, vamos ver, são os mesmos dados que ele usou na tabela, ele transformou num gráfico de barra. Dias da semana e quantidade de poltronas vazias. Segunda-feira 40, terça 48, quarta 18, quinta 25, sexta 28, sábado 18 e domingo 15. A fim de obter uma visualização e uma compreensão mais rápida, o que foi que Murilo fez? Ele organizou esses dados em um gráfico de barras. Então, os gráficos, a gente obtém uma visualização e uma compreensão mais rápida nos gráficos de barra. Vamos ver que são os dias da semana e aqui são os números, a quantidade dos dias de poltronas vazias. São os mesmos dados. Segunda-feira, 40, terça-feira, 48, quarta-feira, 18, quinta, 25, sexta-feira, 28, sábado, 18 e domingo, 15. Ele usou os mesmos dados, só que ele transcreveu para onde? Para um gráfico de barra, para obter uma visualização e uma compreensão mais rápida. E hoje, gente, essa semana é a semana do folclore, né? Dia 22 é comemorado o dia do folclore brasileiro. E hoje nós vamos rever algumas lendas folclóricas. Vamos lá? Zezinho, é tempo de aprender. Vocês já ouviram falar do Curupira? Ele protege os bichos dos caçadores. O Curupira tem os pés virados para trás. Ninguém sabe se ele vai ou vem. Ele atrai os caçadores para o meio da floresta até eles se perderem. E é assim que ele ajuda a natureza. O Curupira vive mesmo na mata? Muita gente jura que sim. Dizem até que já viram o danado. E também tem o Boitatá, a Yara, o Saci e a mula sem cabeça. Mula sem cabeça? Cruz credo, isso existe? Tem gente que acredita e tem gente que diz que é folclore. O que é folclore? Folclore são todas as lendas, as histórias, os costumes de um povo. Música, dança, poesia, comida, tudo isso é folclore. E agora, que tal uma moda de viola? Ideia danada de boa, sou. Só se for um som pra cabra macho. Um vaneirão louco de bonche. Toca logo isso aí. É, brasileiro que se preza toca samba aí. Zezinho, é tempo de aprender. Fim da nossa aula e até a próxima. Fique com Deus.